Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula de supervisão, nossa terceira aula, né? Hoje nós vamos conversar sobre o tema que é muito essencial nessa formação, que é a ética da supervisão, né? Como eu já venho falando com vocês, a supervisão não é um espaço para receber receitas prontas, nem para o supervisor ocupar o lugar de dono da verdade. A supervisão é, antes de tudo, um campo ético. É um lugar onde se joga a posição do analista em informação, o modo como ele escuta, como se angustia, como deseja. Eu gosto de pensar que a supervisão envolve sempre três níveis de escuta: o paciente, o supervisionando e o próprio supervisor. E a ética, ela entra exatamente nesse enlace todo, né, nesse entrelaçamento, porque qualquer intervenção ou ausência dela tem ali os seus efeitos. Hoje eu vou falar aqui sobre três pontos muito fundamentais, que é a ética do desejo e a escuta analítica, a neutralidade e abstinência, e os riscos da direção e da sugestão na supervisão. Vou fazer isso trazendo exemplos, explicando, né, para que cada um aqui sinta como que a ética não é um conceito abstrato, mas algo vivo dentro da supervisão e da psicanálise em si, e que sustenta ali a prática clínica, tá? A ética da psicanálise, como Lacan nos lembra, é a ética do desejo, né? Isso significa que a prática analítica, ela não busca o bem, o ideal, nem o certo ou errado no sentido moral. Ela busca sustentar o desejo, esse motor inconsciente que move ali o sujeito. Na supervisão, o desafio é: qual o desejo que está em jogo? É o desejo do paciente, é do supervisionando ou do próprio supervisor? O risco maior é o supervisor ocupar o lugar de quem sabe. Porque se ele sabe demais, ou se ele julga que sabe demais, ele rouba do supervisionando a chance de elaborar a sua própria posição, né? A ética do desejo, então, aqui na supervisão, é ajudar o supervisionando a escutar não só o paciente, mas a si mesmo. A escuta analítica do supervisor não é apenas ouvir o relato clínico, é ouvir também o modo como o supervisionando fala, os silêncios, a angústia, até mesmo as palavras escolhidas. Às vezes, o que o supervisionando não diz é tão revelador quanto o que ele traz ali sobre o paciente. Por exemplo, vamos supor que uma supervisionanda, ela vira para mim e fala o seguinte: Ana, poxa, minha paciente, ela não se entrega, ela não fala das coisas que são importantes, ela só fica falando de coisa banal, ela evita falar da vida íntima e isso me irrita muito. Vejam que interessante, né? Ela fala um pouco da paciente, mas ela fala da própria irritação. O que isso mostra, né? Mostra um desejo de que a paciente corresponda a uma expectativa, a expectativa ali da minha supervisionanda, né? Da psicanalista. Se o supervisor, nesse momento, ele diz, pergunte a ela sobre a infância, ele estaria roubando a chance da supervisionanda perceber a sua própria posição. Né? O que seria ético aqui no caso? Devolver a questão, né? O supervisor falaria algo do tipo assim para a supervisionanda: o que esse silêncio da paciente provoca em você? Por que você espera dela algo que não vem? Assim, a gente passa o foco para o desejo do supervisionando, né? E a sua posição enquanto analista. Esse é o coração da ética do desejo na supervisão. É muito comum, gente, o supervisionando, ele vir trazer os casos, né, e ele focar mais nele do que no próprio paciente, no próprio cliente. E ele nem percebe isso. Ele fala muito a palavra eu, tá? Eu não consigo, eu não entendo, eu me irrito, eu fico frustrada, né, do que debater o caso em si. E isso é um alerta para o supervisor, para a supervisora,
para tentar entender como que aquilo está ressoando, na verdade, ali no seu supervisionando. Muitas das vezes, a supervisão, ela não é só estudar os casos, debater os casos. É fazer o supervisionando olhar para si mesmo, tá? Às vezes é só isso que ele precisa. Às vezes o problema dele com aquele caso não é o caso em si, é eu não conseguir olhar para si. E aqui então entra o supervisor para poder mostrar a importância desse olhar para si mesmo. Vamos agora para o outro ponto central, que seria aqui a neutralidade e a abstinência. A neutralidade, diferente do que muitos pensam, não é frieza ou indiferença. Hoje eu vi no Instagram, inclusive, o vídeo de um aluno meu, na verdade é ex-aluno, que ele já se formou agora, ele só é meu supervisionando. E eu achei interessantíssimo o vídeo que ele fez, porque ele é dono de uma cervejaria e psicanalista. E quando alguns fregueses dele da cervejaria descobriram que ele era psicanalista, falaram assim: nossa, você não tem cara de psicanalista. Ele falando no vídeo, né? Você não tem cara de psicanalista. E ele contra-argumentou, né? Como assim eu não tenho cara de psicanalista? Qual é a cara de um psicanalista? E a resposta que ele teve é aquela pessoa séria, com a cara fechada, né, que de óculos, todo sisudo. Eu falei, pronto, não sei. Eu olhando o vídeo, eu pensei, Ana, não sou psicanalista, né? Porque essa pessoa quer arreganha as canjicas para Deus e o mundo. Né? Claro, na sessão a gente tem toda uma postura. Mas no dia a dia, gente, essa pessoa que eu conheço que mais sorri nesse mundo. Meu marido fala, não posso ver uma lente que eu estou sorrindo, não posso dar um bom dia que eu dou bom dia sorrindo, se eu dou boa tarde, eu dou boa tarde sorrindo. Tudo para mim é sorrindo. Então, né, se eu não tenho essa postura fechada, amarrada, sisuda, então eu não sou psicanalista, né? A visão que as pessoas têm é uma visão muito, para algumas pessoas ainda é muito retrógrada, né? Muito, enfim. Então, quando a gente fala em neutralidade, as pessoas associam também essa cara amarrada, essa frieza, mas não é isso, não é frieza, não é indiferença, não é cara amarrada, não é fingir que não está ligando. A neutralidade é não ocupar o lugar do protagonista ali na cena analítica, né? É sustentar um espaço onde o inconsciente ele pode falar. Já a abstinência, por sua vez, não é se privar de tudo, mas recusar oferecer satisfações imediatas, nem para o paciente, nem para o supervisionando. Na supervisão, isso significa não cair na tentação de salvar o supervisionando da sua angústia. É muito comum o supervisionando trazer um caso difícil, cheio de tensão, e esperar que o supervisor dê a solução. A abstinência aqui é não ceder à vontade de entregar um manual de conduta. Olha, faz assim, faz assado, segue esse caminho, não sei o quê. Não é assim que funciona. Da mesma forma que, como psicanalistas, nós ajudamos o paciente a adentrar no seu inconsciente, né, aquele inconsciente se aflorar, o mesmo ocorre com o nosso supervisionando. Então, eu não posso dar uma receitinha de bolo e falar, olha, acrescenta 2 xícaras de farinha, 1 xícara de leite. Não posso fazer isso. Né? A gente vai estimular, né, para que ele consiga enxergar aquilo que ele precisa. Tá? Então, eu não posso, como eu falei, ceder ali e entregar tudo pronto. Por exemplo, vamos supor que um supervisionando relata para mim o seguinte: olha, minha paciente tem falado em se matar. Eu fiquei muito desesperado, pensei em ligar para a família dela, pedir socorro, não sei o quê. Percebam, a angústia aqui não é apenas da paciente, mas do próprio supervisionando que se viu sem saber o que fazer, né, e ficou angustiado. Se o supervisor diz algo do tipo, olha, liga ou não liga, ele perde a posição ética. O que está em jogo não é a regra do que se deve ou não fazer, mas o que isso mobiliza no analista. Então, aqui a neutralidade ela exige que o supervisor não se confunda com um professor que dá a resposta certa, né? E a abstinência ela exige que ele não satisfaça a ansiedade do supervisionando, mesmo que isso gere um desconforto. Então, a pergunta ética aqui seria algo do tipo: o que em você se mobiliza quando sua paciente fala da morte?
é essa devolução, né, que também devolve responsabilidade ao supervisionando, ao invés de anestesiá-lo com respostas prontas, faz isso, faz aquilo, né, segue esse caminho aqui, que no final tudo vai dar certo. Mais uma vez, como eu falei, é fazer ele olhar para si, fazer ele questionar. Da mesma forma que o psicanalista faz com o paciente, a gente faz isso, né? A gente faz ele se questionar, a gente faz ele olhar para dentro. E a mesma coisa ocorre com o nosso supervisionando, tá? Então, nada de dar caminho das pedras de ponta a ponta, a gente dá ali umas dicas, a gente mostra como fazer, né? Mas sem dar todo o passo a passo, tá? A gente dá a vara, né? Como dizia meu pai, por exemplo, a gente dá a vara, né? E aí, um dos maiores perigos é o supervisor começar a dirigir o caso. Eu já vi algumas situações assim e eu já cometi esse erro no início, tá? Como assim? Bom, pegar o caso e tomar como se ele fosse meu, né? Eu já cometi esse erro lá no início, sim, não vou, né, não posso ser hipócrita aqui, acho que uma ou duas vezes bem lá no início, eu ainda não tinha um certo, vamos assim dizer, um certo controle analítico de mim mesma, eu estava em falta, inclusive, das minhas terapias na época, e eu tomei o caso para mim, né? Como assim tomei o caso para mim? Eu não tomei o paciente, mas o caso em si. Então, eu sentei com o meu supervisionando e falei, olha, vamos fazer assim, você faz assado, faz assim, faz assim. Quando você sair da sessão com o seu cliente, você me liga, me fala o que ele disse, e não sei o que, e eu já vou te dar os próximos passos. Sabe? É como se fosse eu atendendo, mas através do meu supervisionando. E isso é um erro absurdo, tá? Então, quando isso acontece, né, o supervisionando, ele se transforma em executor de ordens, e não em um analista. E eu ali, ou o supervisor, é o que está comandando tudo. E isso não funciona por N motivos. Primeiro, porque o psicanalista, o meu supervisionando, ele não aprende, né? Esse é um ponto importantíssimo. Segundo, porque eu estou agindo como se eu fosse a detentora de todo o conhecimento, não dando oportunidade ao supervisionando e editando o que fazer, né? E terceiro, que como eu não estou ali com o paciente ou com o cliente, eu não estou fazendo uma análise completa, só estou falando tudo baseado no que o meu supervisionando disse. Então, pegar no meu caso eu, Ana, que gosta de ver gestos, né, acompanhar se a pessoa está roendo unha, batendo o pé, coçando a cabeça, não sei o quê, eu não estou acompanhando nada disso, né, eu estou só falando, conduzindo uma espécie de sessão à distância, né, e só pelo que o meu supervisionando falou. Então, é como se fosse, a sugestão funciona quase como uma hipnose, né? O supervisionando, ele passa a acreditar que a fala do supervisor é o que deve ser feito, ponto. E ele perde a própria escuta. Isso gera dependência, né? E impede a formação real. Então, vamos supor, um supervisor escuta o relato e diz, olha, você precisa interpretar o complexo de Édipo, senão você não avança. O problema aqui é que isso elimina a singularidade do caso e aprisiona o supervisionando numa fórmula. E o que seria ético aqui, né? O supervisor ele poderia perguntar, o que na fala do paciente te faz pensar na família dele? Ou, deixa eu ver aqui, quais elementos você percebe que sustentam a sua hipótese? Assim, o supervisionando ele é convidado a elaborar, a refletir, a articular, e não apenas obedecer aquilo que eu estou falando. A supervisão, então, ela não pode ser uma direção de consciência, ela precisa ser um campo de abertura, de questionamento. E é nesse espaço de falta que o supervisionando se responsabiliza pelo seu próprio ato clínico, tá? Então, a ética da supervisão, ela passa pela ética do desejo, não roubado supervisionando sua elaboração. Ela se ancora na neutralidade e na
abstinência, ou seja, não dar respostas prontas, não ocupar o lugar de mestre. E exige atenção aos riscos da direção e da sugestão, evitando transformar a supervisão em um manual de conduta, né, em uma receitinha de bolo. A supervisão ética é aquela que sustenta o espaço da falta, né? É aquela que provoca o supervisionando a pensar, a se angustiar, a se responsabilizar. Por quê? Porque a formação do analista não é decorar teorias, mas sustentar uma posição subjetiva, tá? Então, eu separei um bom tempo hoje para gente, né, ao invés de eu ficar aqui no blá blá blá, eu separei 3 perguntinhas que eu gostaria que nós discutíssemos essas perguntas em cima do tema de hoje. Então, eu gostaria da participação de vocês. A primeira pergunta é: o que na visão de vocês diferencia uma supervisão ética de uma supervisão diretiva? Então, eu gostaria da participação de vocês para a gente debater sobre essa pergunta aqui. Essa é só a primeira de 3. Então, vamos lá. Alguém gostaria de começar a falar? Eu vou ser a última a falar. Boa noite para todos. Boa noite, Eric. Eu acredito que a principal questão é a ênfase que está sendo dada, porque ele pode dar uma diretiva no sentido de ele dá toques, ele dá reflexão, ele dá retornos para que ele possa refletir melhor, pode dar dicas no sentido de questões que ele pode se aprofundar, mas acima de tudo ele tem que ser realmente o analista e fazer a parte dele, da forma dele, da conduta dele, por mais que ele vai indicar vários detalhes para ele não ter aqueles tropeços básicos. Exatamente. Como supervisora, eu tenho muitas pessoas que vêm até mim e falam assim, professora, a maioria me chama de professora porque muitos dos meus supervisionandos foram alunos ou são alunos meus, né? Então, eles dizem assim, professora, eu estou com um caso assim, 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 o que eu faço? O que a senhora acha? O que eu devo fazer? É assim que vem, né, as perguntas. E aí eu tenho que voltar aquilo para eles, né, ao invés de falar, olha, faz isso, faz isso, Uhum. faz isso. Eu vi um vídeo de supervisão, inclusive, que o supervisor falava assim, isso daí está parecendo histeria. Tipo, ela já foi falando o que estava aparecendo e pronto. E não pode ser assim, né? A gente tem que fazer o supervisionando refletir sobre aquela fala dos seus pacientes. E não eu sair falando, olha, isso parece isso, foca no complexo de Édipo, no complexo de elétrica, vai lá na infância, vai lá naqueles 3 aninhos que você mencionou da cliente, né? E foca ali. Não pode ser assim. Eu preciso que o meu supervisionando, ele saiba se posicionar como analista, ele se torne um analista, né? Porque se fosse para eu pegar e falar, olha, faz isso, faz aquilo outro, me desculpa, mas era mais fácil eu falar assim, me passa o contato do cliente, que agora ele vai passar a ser meu. É muito mais fácil, né? Do que eu ficar falando, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não faz sentido, né? Deixa eu ver. Emanuela levantou a mão. Fala, Emanuela. Oi, tudo bom? Tudo E eu bem. falo professora também. Não tem jeito, é um hábito que eu tenho de respeito realmente àqueles que estão ali, o grande outro, né? Que está aí na frente. Eu entendo a supervisão, essa diretiva, quando você bem, vou pensar aí, quanto professora, né? Onde você tem regras, você tem princípios, você tem mandamentos, você tem tipo uma espécie de cartilha. Então, entre o que o outro deve e o que o outro não deve fazer. Eu lembro muito, assim, como eu sou professora, às vezes a gente faz aquelas regrinhas de princípios e regras que o aluno tem que ter gerais.
E quando você tem um outro tipo de supervisão, aquela supervisão que deixa o supervisionando explorar, né, crescer em conjunto, é muito melhor, porque ele evolui, ele não fica dependendo do conceito e da ideia do outro, ele começa a construir seus próprios valores, seus próprios princípios, e isso ele vai evoluindo e vai amadurecendo. Acho que tem essa diferença, que é uma diferença bem significativa. Eu acho que, e assim, pensar numa educação, porque não deixa de ser uma educação, né? É a educação que o outro realmente cresce. Eu entendo como se fosse realmente uma escada. Você está ali no primeiro degrau, e aí eu vou recebendo orientação de como eu vou subir o segundo, como eu vou subir o terceiro, e assim sucessivamente. Então, você vai deixando espaço para o crescimento do outro. Não é tipo um ser de manobra, né? Que está ali para fazer a minha vontade, os meus desejos, como se fosse eu. Ele tem que ser ele próprio, ele tem que criar sua própria autonomia. Eu acho que essa é a grande diferença. Exatamente, porque se a gente está ali o tempo inteiro dando receitinha de bolo, o seu supervisionando, ele vai se tornar sempre dependente de você, né? E se ele se torna sempre dependente de você, ele se torna um profissional, né? Ele não consegue se tornar exatamente um profissional se ele depende 100% de você. Ângela Almeida levantou a mão. Pode falar, Ângela. Boa noite, professora. Boa noite. Eu também, eu não sei quem foi que falou agora, desculpa, também sou educadora e a gente aprende, né? Eu acho que assim como a gente aprende como educadora a fazer com que o nosso, no estabelecer entre nós e nossos alunos uma educação bancária em que a gente tenha que dizer para ele o que ele deve fazer e não aquilo que ele elabora, né? Então, a gente, como psicanalista, tem que fazer a mesma coisa, fazer com que o próprio psicanalista ele construa, né, o seu conhecimento. Com as orientações que o supervisor possa dar, ele vai auxiliar com que o seu supervisando, né, ele construa o próprio conhecimento através de orientações. Não é chegar e dizer isso, aquilo, mesmo porque cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Cada pessoa é um universo totalmente diferente, as teias de relações geralmente são diferenciadas, quer dizer, quase sempre, a maior parte das vezes, né? Vamos dizer assim, porque cada um tem uma vivência própria, elabora sua subjetividade de uma forma diferente, cada pessoa tem a sua subjetividade própria. E a gente, se for o supervisor, como é que a gente vai saber qual é o tipo de cognição que aquele paciente que está sendo analisado pelo seu supervisionando, ele pensa, qual é a lógica dele? O que ele tem de subjetividade? Qual é a forma que ele estabelece uma lógica de vida, né? De estrutura mental. Então, a gente tem que orientar sem influenciar, como a gente faz com os alunos também. A gente orienta e deixa com que eles construam o próprio conhecimento. Acho que é a forma, né, correta de estabelecer essa relação entre supervisor e supervisionando. Isso aí. Uma coisa é certa, gente, somos seres humanos, né? E é muito difícil, não vou dizer que é fácil, é muito difícil ter sempre em mente essa ética, né? Por isso que existe essa formação, para a gente entender e tudo mais, porque somos seres humanos. Quantas vezes, eu vou falar até no dia a dia, eu não vou falar no espaço clínico, mas quantas vezes no dia a dia a gente já se viu tentado a dar opinião da vida alheia? Faz isso, separa dele, olha, não deixa isso acontecer, olha, teu filho ali, o que ele está fazendo? A gente vive nessa coisa, né, de vira e mexe, isso acontece, ou já aconteceu com alguém, de querer dar pitaco, né, na vida da pessoa, tipo, dar uma resposta pronta do que ela deveria fazer ou como ela deveria fazer, né? Aí aqui entra a minha segunda pergunta.
Vocês já tiveram aquele momento em que vocês sentiram a tentação de dar ou de esperar respostas prontas? Eric? Vamos por etapa, porque essa é uma pergunta daquelas bem complicadinha. Vamos lá. Tentação, sim. Ter dado, não. Não por causa da questão da psicanálise e afins, que eu sou relativamente muito novo, mas como eu já venho de um contexto oracular, a questão do tarô, a questão das terapias, o que que acontece? A gente tem que criar todo uma forma de levar a pessoa a refletir. Porque a questão não é se a pessoa fez essa ou aquela ação, mas ela tomar para si mesmo o seu poder, ela tomar para si mesmo a sua questão e ela escolher, seja lá o que for. Eu brinco que eu estou muito mais como um facilitador, muito mais como uma pessoa que vai ajudar a pessoa a refletir ela mesma e, como diria, ter mais clareza sobre o que ela de fato está afim do que qualquer outra coisa. Tentação, claro que dá, já que muitas ocasiões você olha e dá aquela tentação de falar: gente, se você diminuir o leite em pó, vai melhorar muito, mas não dá para falar ali. Exatamente. A gente tem que entender o seguinte, eu sempre falo isso, né? A verdade de um não é a verdade de todos, né? Por que eu estou falando isso? Vamos pegar, por exemplo, a própria psicanálise. Nós trabalhamos, né, como a mente humana, ela é extremamente complexa. Até a gente chegar aonde a gente precisa chegar, a gente passa por N caminhos, N hipóteses, né? Então, quem sou eu para falar, olha, é assim, é assado e pronto? Isso não existe, né? Tentação, como o Eric falou, a gente sempre tem, né? Mas a gente tem que entender que cada um tem o seu caminho ali para trilhar, né? Eu e o Eric, nós estamos em um grupo em comum, onde recentemente teve um debate, que eu até falei para o Eric, nem se envolve, não foi, Eric? O pessoal entrou em um grupo de psicanálise, mas o pessoal entrou no negócio de fé, religião, e um já falando da religião do outro como se fosse praticamente uma imposição, né? E assim, é um grupo onde quando começa esse tipo de debate, não estou falando só de religião, mas onde cada um simplesmente quer dar a sua opinião, eu nem me meto. Apesar de estar ali, né, como docente, eu nem me meto. Por quê? Porque eu acho que não cabe ali. Para não dizer que eu não me meto, eu só coloco, né, que o pessoal tem que respeitar as regras, evitar tumulto, etc. e tal. Mas aí chegou num ponto de virar briga, porque cada um queria impor a sua visão. E aí eu te pergunto, e se levar isso para o espaço clínico, né? E se eu atendo uma pessoa, se eu tenho ali um supervisionando que tem uma certa crença e que atende uma pessoa que tem uma crença diferente da dela. E se a minha crença for igual à da cliente, eu vou virar para o meu supervisionando e vou falar, você está errado e ela está certa? Isso não existe. Porque eu não posso falar que uma religião está certa e a outra está errada, principalmente no espaço clínico. Né? Então, quem sou eu para ditar as regras? E eu estou aqui, citei a religião como exemplo, mas isso pode ser qualquer coisa. Quem sou eu para pegar e falar que se a cliente dela não separou do marido, ela está errada e ela tem que dizer para o marido que ela tem que dizer para a cliente que é para separar do marido? Não faz sentido. Eu estou colocando ali emoções minhas, vivências minhas, e isso não deve acontecer. Meu ponto de vista, um julgamento que não pode acontecer dentro de um espaço como esse, né? Emanuela levantou a mão, pode falar, Emanuela. Eu lembrei de Kant, né, quando diz que a verdade, né, se complementando um pouco do que você falou, quando ele fala que a verdade não é só constatar, né,
que a verdade depende da forma como conhecemos o mundo. E aí cada pessoa conhece o mundo da sua forma, da sua maneira, da cultura dele, dos ensinamentos. A gente tem irmãos na nossa casa e eles não são iguais, mesmo tendo vínculos assim tão próximos. E uma coisa que eu me policio muito, porque eu sou muito de querer respostas prontas e dar resposta. E assim, eu tenho aprendido isso com a psicanálise, a escutar um pouco mais, deixar que o outro reflita, deixar o outro aprender, ele evoluir. Isso é uma coisa que eu tenho feito constantemente. Então, eu digo, eu já fiz. E já fiz muitas vezes. Ela não era esquenta, não, que eu já fiz muito. Hoje eu tento policiar isso para não fazê-lo. É como eu sempre tive assim um pouco de aceleração de pensamento e isso já me causou vários problemas. Então isso na prática clínica também faz refletir. Pô, vamos por esse caminho, deixa a pessoa pensar, deixa ela agir da mesma forma, que o que pode ser bom para mim não pode ser bom para o outro. Aí você trouxe um tema, por exemplo, um tema super sensível que é a questão da religião, né? Quando você entender que o outro tem valores próprios, conceitos próprios, ele enxerga a fé de uma outra forma, então eu não posso trazer a minha verdade sobre ali. Porque o que é a verdade nesse contexto pode ser a verdade dele, não a minha. Então, aí no site analítico, principalmente, né, onde está ali, nós não somos ali para trazer a resposta, deixar realmente que a pessoa evolua, que a pessoa cresça, que ela reflita sobre sua própria condição de pensar. Exatamente. Ângela, você levantou a mão, pode falar. Sim, eu não entendi muito porque eu perdi a pergunta, mas o que acontece? O que eu escutei aí no final é a questão da religião, que eu acho que o analista ele deve abandonar seus preconceitos, né? Deixar seus preconceitos de lado e ouvir o seu analisando, assim como o supervisor também. E em outra questão também, não adianta você querer falar para uma pessoa faça isso, faça aquilo, ela só vai fazer o que ela quer. A mesma coisa você dizer para um viciado, larga a droga. Ele não vai largar, ele só vai largar se ele quiser e se ele tiver entendimento do que está se passando com ele e ele fizer uma análise pessoal dele, ele conhecer aquilo que está dentro dele, que está fazendo com que ele procure a droga. Não adianta você dizer, a mesma coisa, falar para uma pessoa, larga o cigarro, não vai largar. Você não vai dizer para a mulher, vai largar seu marido, que ela não vai largar. Essa vai largar, essa vai entender que ela precisa ou que ela queira. Ninguém faz nada que não queira. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer com que a pessoa se enxergue, né? Em vez de dizer para ela o que ela tem que fazer. Essa é a mais pura verdade. Isso aí. Cris, pode falar, Cris. Oi, boa noite. Boa Ai, noite. que bom poder falar. Eu fiquei com Covid, fiquei mais de uma semana sem voz. Agora voltou a voz. Agora você pode falar. Agora eu posso falar. Psicanalista que não fala não é psicanalista também, né? Muito bom. Então, sobre essa questão do respeito, né, ao credo, à fé, à religião da pessoa, né? Eu quero dar um exemplo, assim, eu era ajudante nos hospitais, eu fazia a parte de escuta, né? A gente tinha um grupo ecumênico, era uma capelania, né? E nós passávamos por treinamentos, né? Então, ali foi um exercício, assim, para mim, muito interessante de escuta. E quando eu vejo as propostas da psicanálise, eu lembro muito do que eu aprendi naquele período das visitas, né, aos hospitais. Então, eu enfrentei várias situações, assim, de preconceito, né, onde eu chegava para conversar e a pessoa, claro, né, a gente se apresentava e a pessoa às vezes perguntava, mas que religião você é? E daí, quando eu falava católica, algumas pessoas viravam as costas e eu não aceito conversar com você. Como era enfermaria, né?
Então, a gente conversava com quem queria conversar. Mas nós nunca falávamos de religião. Nossa função ali era escuta, né? Era a escuta. Era proibido falar de religião. Se a pessoa pedisse, olha, você pode ler um versículo da Bíblia, você pode ler alguma coisa, né? Enfim, se a gente tivesse ali em mãos alguma coisa, a gente fazia uma leitura, alguma coisa assim. Mas nunca falar sobre a religião. Por quê? Porque ali era um momento de escuta mesmo, né? A escuta, a pessoa precisava desabafar, falar, né? Então, eu enfrentei bastante situações, assim, interessantes, onde, por exemplo, eu entrei num quarto, uma vez, de um paciente, que eu iria levar, né, a comunhão. Naquele dia, eu não estava como assistente espiritual. Naquele dia, eu estava indo como representante da religião. E aquela pessoa não era a pessoa que deveria estar no quarto. Então, houve uma troca e eles não me avisaram, né? Eu entrei enganada no quarto. Porém, a hora que eu entrei, eu me apresentei e falei, me desculpe, houve um engano, me passaram o quarto errado, eu vim fazer uma visita, né? Aí ele falou assim, não, espera, não saia, eu preciso conversar com alguém. E ele era judeu. E eu me apresentei. Como aquele dia eu estava como representante da religião, eu estava com a cruz, né? O crucifixo. E aí eu me apresentei, eu perguntei para ele, né, qual que era, então, a religião dele e o que ele gostaria de conversar. E eu, né, porque a gente tem que ser transparente, mas eu estou aqui para te ouvir, né? E ele falou, eu vi o teu sinal, eu sei o que você é, mas eu preciso de uma palavra, né? E por mais que, por exemplo, os judeus, eles têm as regras deles, às vezes não pega na mão, às vezes tem aquela coisa de higienizar, eles têm alguns rituais próprios deles, né? Por isso que a gente chega e a gente não invade, né? Porém, aquele dia, ele pediu a palavra. Aí eu expliquei, olha, eu tenho aqui algumas coisas. Ele falou assim, leia alguma coisa do Antigo Testamento, que nós temos tudo em comum. Falei, perfeito. E o que eu tinha ali era uma palavra que há um tempo para cada coisa. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para plantar, tempo para colher, né? E à medida que eu fui lendo aquela palavra, ele foi chorando. Parecia que ele estava lavando a alma, né? E ele não me falou o porquê, eu também não perguntei, mas ao final ele estava respirando aliviado, né? Agradeceu, ele falou assim, você não imagina o que significou para mim a sua visita, né? Ele falou com essas palavras assim, e muito obrigada, muito obrigada. Ele falou assim, eu não vou segurar você mais tempo, porque eu sei que você tem outras visitas para fazer e você tem que, né, e visitar o outro doente que você veio, mas eu quero agradecer muito e significou muito para mim, né? E ele pegou na minha mão enquanto estava fazendo a leitura. Ele pediu, eu posso segurar a sua mão enquanto você faz a leitura? Eu falei, claro, pode sim. Né? Era um rapaz novo, sabe? Bem novo, e tinha feito uma cirurgia no cérebro, acho que era um tumor, alguma coisa assim. Enfim, é um exercício de escuta, e eu acho que é uma questão, assim, de respeito pelo outro, né? A gente está ali para ouvir, para um serviço mesmo, né? Mais do que um trabalho, né? Ajudar o outro, né? Sem julgar, sem tentar impor, né? E assim, né, eu gostaria de partilhar isso com vocês, né? Então, Obrigada. assim, são coisas assim que a gente vai aprendendo, né, aos poucos, como fazer, né, o bem sem julgar, sem impor, né?
Isso aí. Bom, nosso tempinho está acabando, então vou trazer a terceira perguntinha. A falta na psicanálise, né, é uma condição estrutural. Sem falta, não tem desejo. Sem desejo, não tem análise. O analista e também o supervisor, eles precisam sustentar esse lugar de não saber total, de não dar respostas prontas, de não preencher o supervisionando ou o paciente com soluções mágicas. Dito isso, a minha pergunta é: como sustentar a falta sem cair na indiferença ou no abandono? Alguém? Essa pergunta é mais difícil, hein? Essa é mais complicada. E, pelo visto... Emanuela, vamos lá, Emanuela. Fala. O Edson também vai falar. Depois da Emanuela, então o Edson. Vai, Emanuela. Que pergunta sensível. Por isso que eu deixei ela por último. Tentei aqui achar uma lógica para essa pergunta, para dar uma resposta precisa. Eu estava pensando, pô, eu vou interagir, vou participar das três, mas achei essa bem complexa. Eu acho que é a postura. Eu acho que é a postura, é o seu posicionamento, é o seu olhar atento, é a escuta ativa, é a escuta empática, é todo aquele arsenal que a gente vem aprendendo o tempo todo, né? Ali você está diante de um ser que sente, um ser que pensa, um ser que sofre. Eu acho que quando você tem esse olhar, essa inclinação para de fato escutar o outro, eu acho que ali você está dizendo, eu estou aqui, você não está distante. Eu acho que tem muito isso, né? É quando você olha nos olhos do outro, você sente a energia do outro, eu penso muito nisso. Não é quando o outro está falando, você está ali, desatenta. É quando você, de fato, está presente, que esse é o nosso trabalho, está presente ali nas dores, nas alegrias, na tristeza. Está de corpo e alma, acho que é essa a resposta que eu te daria. Exatamente. Edson, pode falar, Edson. Eu ouvindo vocês, é muito interessante quando a Emanuele expôs essa fala. Realmente, nós, como psicanalistas, a gente não deixa de atuar, né? Mas a gente precisa atuar com posicionamento, né? A forma de compor, a forma de atuar naquela hora, né? Em tudo, parece que não, mas a palavra em si, ela entra em todo o contexto da nossa vida, porque há tempo determinado para todas as coisas. Então, há tempo que você precisa calar, há tempo que precisa você manifestar, há tempo de você ouvir, não é verdade? Então, ou seja, o psicanalista ele tem esse posicionamento de se apresentar como tal, mais participativo na vida da pessoa naquele momento. Por mais que você se cale naquele momento, mas você está ali, você está atuando. A pessoa já olha para você, ela se sente segura. Eu acredito que o analista ele precisa passar para o seu cliente, para o seu atendente, né, supervisionado, ele precisa passar uma postura segura. Acho que um dos princípios é a pessoa olhar para você e ver sua postura, como que você vai atuar num momento como esse. É pertinente aí a fala da Emanuele. Isso aí. Sustentar aí, né, o atendimento, né, a falta, trazer ali um ambiente onde a pessoa ela vai se sentir acolhida, protegida, onde eu não ofereço uma resposta fechada, mas sim uma escuta atenta, onde eu não dou um caminho pronto, mas devolvo a questão em forma de uma pergunta reflexiva ou provocativa, né? Onde eu não preencho um vazio, mas me coloco como uma testemunha ativa de que aquele vazio ali ele tem sentido e ele está sendo ouvido, né? E isso é muito importante. Ângela, pode falar, Ângela. Ana, eu
ainda sou graduando em História, estou terminando aqui o meu TCC, então, o que acontece? A gente estuda a Antiguidade, na Antiguidade a gente estuda o teatro grego e as mitologias. E dentro dessa questão do teatro grego, né, o drama e a comédia, a gente estuda que se representava a vida na Grécia, né, através do teatro. E muitas vezes essa simbolização da vida cotidiana e política da Grécia, ela falava muito mais através das expressões, né, dos movimentos do corpo e da face dos artistas em questão, do que em relação, às vezes, talvez, à própria palavra. Então, acho muito importante que o psicanalista esteja atento à movimentação do seu analisando e que o seu analisando perceba que ele está ali atento à sua fala, né? A gente, pelo nosso comportamento, ele vai perceber, porque isso é perceptível para qualquer ser humano, se você vê que uma pessoa está prestando atenção em você ou não. Isso faz parte da natureza humana. Então, ele percebendo que você está ali, mesmo que você não fale nada, porque vai ser um momento que você precisa deixar o que ele está falando fluir, né? Para você não interromper de alguma forma no momento que você acha que seja importante, não entrar no que ele está falando, né? Não dar nenhum palpite. E aí ele vai prestar atenção que você está ali, que você está fazendo aquela escuta atenta e que está prestando no que ele está falando, que você não está viajando na maionese, né? Que ele não está ali sozinho, que você está ali empaticamente acolhendo, ele tem que se sentir acolhido. E outra coisa que eu ia falar se você disser para o seu analisando, para o seu supervisionando o que ele tem que fazer, é uma coisa que um comportamento que você vai tentar. Você está pressionando ele de alguma forma. E ninguém gosta de se sentir pressionado. Tem analisandos que vão pedir para sair, vão largar o analista, porque ninguém gosta de que digam para ele o que ele tem que fazer. As pessoas não gostam de que quando você diz. Na verdade, Ângela, aqui a gente tem 2 pontos. Tem gente que não gosta e tem gente que que acha que está buscando isso. Porque tem gente que vem esperando uma resposta. Tem cliente, né, o paciente que vem buscando resposta pronta. E que às vezes deixa de ir no analista porque não recebeu aquela resposta pronta. Ele foi meio que, vamos botar entre aspas, forçado a refletir. E aí muitos pensam assim, se fosse para eu resolver sozinho, eu não vim aqui. Né? Eles eles não dão espaço, né, para a mágica acontecer, vamos assim dizer. Né? Em contrapartida, se você der uma resposta exatamente mesmo para esse, que não seja a resposta que ele queira, porque eles estão buscando a resposta para que você confirme que o que eles estão fazendo, o que eles querem é certo. Eles querem uma validação. E quando você não valida o que eles querem, eles vão embora ou ficam constrangidos de alguma forma. Isso aí. Já não tem mais aquela relação tão fluida, né? Exatamente. José, eu já ia falar que eu estava estranhando você não participar hoje. Tá certo. Hoje eu estou ouvinte, mas é interessante isso aí, porque há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Escutar é sensorial, escutar é físico, e ouvir é a interpretação daqueles sons. Então, há uma diferença muito grande, porque eu posso escutar o meu paciente falar alguma coisa e eu estar desligado. Eu estou pensando em outra coisa, eu estou com um problema em casa, ele está falando, eu estou pensando em casa, meu filho, enfim. E eu acho extremamente interessante, achei muito produtiva essa conversa nossa, porque o Ana, seu nome, né? Nossa, deu um branco, deu um ato falho agora. Aí, eu como sou professor, por exemplo, assim como a Ângela, eu sou professor, né?
há muito tempo, eu tenho uma tendência mórbida de querer explicar as coisas, entende? Eu quero explicar tudo, né? Eu sou professor de universitário, de hermenêutica no direito, eu sou professor de latim, eu sou professor de português, então eu tenho mania de querer explicar regra, acentuação, ortografia, origem, etimologia. Então eu estou sempre me policiando nessa questão, porque a psicanálise, ela é assim, né? Você é diferente, você ouve, né? Você escuta, ouve, interpreta, e não tem que dar receita de bolo mesmo, não tem que dar nada, não tem que explicar nada. E às vezes a gente dá de cara com essa resistência mesmo, isso que a Angela falou aí, às vezes o camarada chega lá, o paciente chega lá, ele quer uma resposta, vou procurar um psicanalista que ele vai dar uma resposta que eu estou esperando e você não dá, porque não é para dar mesmo. Ele tem que trabalhar essa questão, né? Mas é isso aí, falei. Bom, gente, são 9h02, acabou o nosso tempo.